Olá, pessoal. Olá, você, desbravador. Seja muito bem-vindo. Você que clicou aqui, com toda certeza quer ouvir mais sobre o livro O Libertador. Você que está estudando para alguma prova ou só quer aprender mais sobre o Espírito de Profecia, seja muito bem-vindo. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá? Livro O Libertador, capítulo 16. A corrupção no templo. Esse capítulo se baseia em São João capítulo 2, versículo 12 ao 22. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. João capítulo 2, versículo 13. Jesus ainda não havia se anunciado sua missão publicamente. Sem se fazer notar, juntou-se à multidão. Em ocasiões como esta, a vinda do Messias era muitas vezes o tema das conversas. Jesus sabia que a esperança que tinha quanto à grandeza da nação seria frustrada, pois estava fundamentada em uma interpretação errada das Escrituras. Com profundo zelo, ele explicava as profecias e tentava incentivar as pessoas a estudarem a palavra de Deus com maior atenção. Durante a Páscoa, um grande número de pessoas vinda de todas as regiões da Palestina e até de outras terras distantes se reuniam em Jerusalém. Os pátios do templo ficavam repletos de uma grande variedade de pessoas. Muitos não conseguiam trazer consigo o sacrifício que deviam ser oferecidos como representação do grande sacrifício. Para a conveniência destes, animais eram comprados e vendidos no pátio externo. Todo judeu tinha que pagar anualmente um resgate por sua vida, e o dinheiro arrecadado ajudava na manutenção do templo. Êxodo capítulo 30, versículo 12 a 16. Além disso, as pessoas traziam grandes somas de dinheiro como ofertas de boa vontade para serem depositadas na tesouraria do templo. Todas as moedas estrangeiras tinham de ser trocadas por uma moeda chamada shekel, a única que era aceita no serviço do santuário. Essas operações de câmbio criavam oportunidade para fraude e extorsão, e se tornaram um negócio vergonhoso, fonte de renda para os sacerdotes. Os adoradores foram ensinados a crer que a bênção de Deus não repousaria sobre seus filhos e suas terras caso eles não oferecessem sacrifícios. Os negociantes cobravam preços exorbitantes pelos animais que estavam à venda e dividiam os lucros com os sacerdotes e líderes religiosos, os quais enriqueciam à custa do povo. Negociações ilícitas na obra de Deus. Ouviam-se ali as ásperas negociações de preço, o mugido do gado, o balido das ovelhas, o arrulho das pombas e o tinir das moedas misturados com exaltadas discussões. A confusão era tão grande que o barulho impedia que se ouvissem as palavras dirigidas ao Altíssimo. Os judeus se regozijavam por seu templo e consideravam blasfêmia qualquer palavra que o criticasse. Mas o amor ao dinheiro prevalecia sobre as suas preocupações quanto a honrar o templo. Eles haviam se afastado muito do próprio propósito do serviço que o próprio Deus havia estabelecido. Qualquer que seja o lugar onde Deus revela a sua presença, este lugar é santo. Êxodo capítulo 19, versículo 12 e 13.
As dependências do templo de Deus deviam ser consideradas sagradas, mas em sua ânsia por ficarem ricos, tudo isso foi esquecido. Os sacerdotes e os líderes religiosos deviam ter corrigido os abusos que ocorriam no pátio do templo, dando exemplo de integridade. Em vez de se preocupar com seus próprios lucros, eles deviam estar prontos a ajudar os que não tinham condições de comprar o sacrifício requerido. Mas a avareza havia endurecido seu coração. Vinham para essas festas pessoas necessitadas e aflitas. Ali se achavam cegos, aleijados, surdos. Alguns eram levados em macas. Muitos eram pobres demais para comprar a mais humilde da oferta para o Senhor, ou mesmo comida para satisfazer a sua própria fome. As declarações do sacerdote os deixavam muito angustiados. Os sacerdotes se gabavam de sua santidade, mas não tinham nem simpatia nem compaixão. O pobre, o enfermo, o moribundo não despertavam piedade no coração deles. Ao entrar no templo, Jesus viu as transações desonestas, viu a aflição do pobre, que achava que não haveria perdão para os seus pecados se não houvesse derramamento de sangue. Viu que o pátio exterior do seu templo havia se convertido em lugar de comércio profano. Algo tinha de ser feito. Os adoradores ofereciam sacrifícios sem compreender que eles representavam o sacrifício único e perfeito. E no meio deles, sem ser reconhecido nem honrado, estava aquele de quem todos esses serviços eram símbolo. Ele viu que as ofertas estavam pervertidas e eram mal interpretadas. Não havia qualquer ligação dos sacerdotes e líderes religiosos com Deus. A obra de Cristo era estabelecer um culto totalmente diferente. Com um olhar perspicaz, Cristo absolve a cena diante dele. Com olhar profético, contempla os anos, os séculos e as eras do futuro. Vê como sacerdotes e líderes religiosos proibiriam que o Evangelho fosse pregado para o pobre. Vê como o amor de Deus seria escondido dos pecadores e como as pessoas colocariam sua graça à venda. Seu rosto mostra indignação, autoridade e poder. A atenção do povo é atraída para ele. Os olhos dos que estavam envolvidos em negócios profanos estão cravados em seu rosto. Sentem que aquele homem leu seus pensamentos mais íntimos e descobriu seus motivos ocultos. Alguns tentaram esconder o rosto. Cessa o ruído das vendas e das barganhas. O silêncio chega a ser doloroso. É como se a Assembleia tivesse sido convocada a comparecer diante do tribunal da justiça de Deus. Olhando para Cristo, as pessoas veem a divindade brilhar através da humanidade. A majestade do céu se posiciona do mesmo modo como o juiz se posicionará no último dia, não circundado com a glória que ele terá então, mas com o mesmo poder de ler a alma. Seus olhos se fixam em cada indivíduo. Seu vulto parece se erguer acima deles em imponente dignidade. Uma luz divina ilumina sua fisionomia, clara e serena. Sua voz, a mesma que proclamou a lei no Monte Sinai, ecoa pelo templo.
Tire essas coisas daqui. Pare de fazer da casa de meu pai um mercado. Erguendo o chicote de cordas que havia apanhado ao entrar nas dependências do templo, Jesus ordena que os negociantes saiam do templo. Com zelo e severidade nunca antes demonstrados, ele derruba as mesas dos cambistas. As moedas caem ruidosamente no chão de mármore. Ninguém questiona sua autoridade. Não há quem ouse parar para ajuntar seus lucros desonestos. Jesus não chega a atingi-los com o chicote, mas, em sua mão, aquele açoite era como uma espada flamejante. Oficiais do templo, sacerdotes, comerciantes e vendedores de gado com suas ovelhas e bois saem a toda pressa daquele lugar com apenas um pensamento: escapar da condenação de sua presença. Purificado pela presença do Senhor. O pânico se instalou na multidão, que agora sentia a impotente presença da divindade de Cristo. Até os discípulos tremiam, abalados pelas palavras e maneiras de Jesus, tão diferentes do seu comportamento usual. Lembram-se do que estava escrito sobre ele: o zelo pela tua casa me consome. Salmo 69, versículo 9. Não demorou para que os pátios do templo ficassem livres do comércio profano. Um silêncio profundo e uma atmosfera solene reinaram no cenário da confusão. A presença do Senhor tornara sagrado o templo construído em sua honra. Com a purificação do templo, Jesus anunciava sua missão como Messias e começava sua obra. A finalidade do templo era ser uma ligação objetiva para Israel e para o mundo. Era a intenção de Deus que todo ser criado fosse um templo onde o Criador pudesse morar. Obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração do homem já não revelava mais a glória da divindade. Mas pela encarnação do Filho de Deus, Deus habita na humanidade. E, por meio da graça salvadora, o coração se torna outra vez seu templo. Deus planejou que o templo de Jerusalém fosse uma constante testemunha do elevado destino aberto a todas as pessoas. No entanto, os judeus não se entregaram como templos santos ao Espírito Divino. Os pátios do templo, ao se encherem com o comércio profano, representava com exatidão o templo do coração, contaminado pela paixão sensual e por pensamentos impuros. Com a purificação do templo, Jesus anunciava sua missão de purificar o coração do pecado, dos desejos terrenos, da sensualidade egoísta e dos maus hábitos que corrompem a alma. De repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo dos ourives. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará com ouro e prata. Malaquias capítulo 3, versículo 1 a 3. Vocês não sabem que são santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Por si mesmo, ninguém consegue expulsar os agentes do mal que tomaram posse do coração. Somente Cristo pode purificar o templo da alma. Contudo, ele nunca forçará a entrada. Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Sua presença purificará e santificará a alma para que ela possa ser um templo santo para o Senhor, morada de Deus por seu Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22. Uma visão prévia do juízo final. Aterrorizados, os sacerdotes e líderes religiosos fugiram do pátio do templo e do olhar perspicaz que leu o coração deles. Neste cenário, Cristo viu um símbolo da dispersão da nação judaica inteira por causa de sua impiedade e impenitente rebelião. Por que os sacerdotes fugiram? Por que não permaneceram em seu território? Aquele ordenou que saíssem dali era filho de um carpinteiro, um pobre galileu. Por que não lhes ofereceram resistência? Por que não deixaram para trás os lucros obtidos desonestamente e saíram às pressas ao comando de alguém de aparência tão humilde? Cristo falou com a autoridade de um rei. Em sua fisionomia e no tom de sua voz havia algo a que não tiveram poder para resistir. À voz de seu comando, eles perceberam sua verdadeira posição de hipócritas e ladrões. Ao resplandecer a divindade através da humanidade, eles sentiram como se estivesse perante o trono do juiz eterno, tendo sobre si uma sentença com efeitos eternos. Por alguns momentos, muitos creram que ele era o Messias. O Espírito Santo fez brotar na mente deles as palavras dos profetas a respeito de Cristo. Será que eles se convenceriam disso? Eles não se arrependeram. Sabiam que eram culpados da extorsão. Por Cristo conhecer seus pensamentos, eles o odiavam. Sua supreensão pública foi humilhante para o orgulho deles. Eles tinham inveja de sua crescente influência entre o povo. Decidiram desafiá-lo com relação ao poder pelo qual os expulsara. De maneira lenta e consciente, mas com ódio no coração, voltaram para o templo. Que transformação havia ocorrido! Quando eles fugiram, os pobres ficaram para trás, e estes agora estavam olhando para Jesus, cujo rosto expressava seu amor e simpatia. O povo se amontoava na presença de Cristo, trazendo seus apelos urgentes. Mestre, me abençoa. Seus ouvidos escutavam cada clamor. Todos recebiam atenção. Cada um era curado de sua enfermidade, não importava qual fosse. Quando os sacerdotes e os oficiais do templo testemunharam essa grande obra,
Os sons que lhes chegaram aos ouvidos foram uma revelação para eles. As pessoas falavam sobre a dor que sofriam, sobre as esperanças frustradas, dos dias difíceis e das noites em claro. Quando a esperança parecia estar morta, Cristo os curava. Minha carga era tão pesada, dizia um, mas encontrei um ajudador. Ele é o Cristo de Deus, e dedicarei minha vida ao seu serviço. Pais traziam aos filhos, pais diziam aos filhos: Ele salvou sua vida. Erga a voz e louve o seu nome. Esperança e alegria enchiam o coração das crianças, jovens, pais e mães, amigos e espectadores. Eles eram restaurados na alma e no corpo e voltavam para casa proclamando o amor de Jesus. Na crucifixão de Jesus, os que tinham sido curados não se juntaram aos gritos de crucifica-o, crucifica-o. Eles tinham simpatia para com Jesus, pois havia sentido seu maravilhoso poder. Sabiam que ele era seu Salvador. Escutaram os apóstolos e se tornaram agentes da misericórdia de Deus e instrumentos de sua salvação. Passado algum tempo, a multidão que tinha fugido do pátio do templo foi lentamente voltando, mas sua fisionomia demonstrava insegurança e timidez. Eles estavam convencidos de que Jesus era o cumprimento das profecias relacionadas ao Messias. O pecado de profanar o templo era, principalmente, dos sacerdotes. Suas decisões haviam transformado o pátio em um mercado. As pessoas eram relativamente inocentes. Os sacerdotes e líderes religiosos, entretanto, consideravam a missão de Cristo como uma inovação e questionaram seu direito de interferir no que era permitido pelas autoridades do templo. Ficaram ofendidos por ele ter interrompido seus negócios e sufocaram a voz convincente do Espírito Santo. O começo da rejeição final de Cristo. Os sacerdotes e líderes religiosos devem ter visto que Jesus era o ungido do Senhor, pois tinha os rolos sagrados que descreviam sua missão. Sabiam que a purificação do templo mostrou mais do que poder humano. No entanto, por odiarem a Jesus, não podia se desvencilhar do pensamento de que ele poderia ser um profeta enviado por Deus para restaurar a santidade do templo. Com respeito originado nesse medo, foram a ele e perguntaram: Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus já havia lhes mostrado um sinal, ao fazer a obra que era para o Messias fazer. Ele tinha dado evidências convincentes de seu caráter. Dessa vez, ele respondeu utilizando uma parábola, demonstrando ter lido sua má intenção e que tinha notado aonde isso podia chegar. Destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Com essas palavras, ele não se referia somente à destruição do templo judeu, mas à sua própria morte, à destruição do seu corpo. Os judeus já estavam conspirando para matá-lo. Quando voltaram para o templo, os sacerdotes
e líderes religiosos propuseram matar Jesus e assim livrarem-se do perturbador. Eles, no entanto, acharam que as palavras de Jesus se aplicavam somente ao templo de Jerusalém. Com indignação exclamaram: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Agora, achavam que Jesus tinha justificado a incredulidade deles e, portanto, tinham razão de rejeitá-lo. Cristo sabia que seus adversários distorciam suas palavras e as usariam contra ele. Em seu julgamento, como também no Calvário, eles lançariam em seu rosto estas palavras. Explicá-las agora, porém, daria aos seus discípulos conhecimento de seus sofrimentos, o que lhes causaria uma tristeza que ainda não estavam aptos para suportar. Em uma explicação, revelaria prematuramente aos judeus o resultado de seu preconceito e incredulidade. Eles já haviam ingressado em um caminho no qual permaneciam firmes até que ele fosse levado como ovelha ao matadouro. Cristo sabia que aquelas palavras seriam repetidas, enunciadas na Páscoa. Elas chegariam aos ouvidos de milhares de pessoas, as quais, por sua vez, as levariam para todo o mundo. Depois de sua ressurreição dos mortos, o sentido delas ficaria claro. Para muitos, elas seriam a evidência final de sua divindade. As palavras do Salvador: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Tinham um significado mais profundo do que entendiam os que as escutaram. Os serviços do templo tipificavam o sacrifício do Filho de Deus. Todo o plano do culto sacrificial simbolizava a morte do Salvador para redimir o mundo. Desassociado dele, o sistema de rituais não tinha nenhum valor. Entregando-o para morrer, os judeus selaram sua rejeição a Cristo e a tudo aquilo que dava sentido ao templo e seus serviços. A santidade do templo tinha acabado. Ele estava fadado à destruição. Daquele dia em diante, as ofertas sacrificais já não tinham significado algum. Condenando Cristo à morte, os judeus virtualmente destruíram seu templo. Quando Cristo foi crucificado, o véu interior do templo foi rasgado em dois, de cima para baixo, significando que o grande e derradeiro sacrifício fora feito. Os sistemas de ofertas sacrificais tinha acabado para sempre. Eu o levantarei em 3 dias. Jesus saiu da tumba de José de Arimateia como vencedor. Por sua morte e ressurreição, tornou-se o ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus capítulo 8, versículo 2. Homens construíram o templo judeus, mas o santuário de cima foi construído por arquitetos humanos. Aqui está o homem cujo nome é renovo. Ele construirá o templo do Senhor. Será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono. Zacarias capítulo 6,
versículo 12 e 13. O serviço sacrificial que apontava para Jesus havia acabado, mas os olhos de homens e mulheres se voltaram para o verdadeiro sacrifício pelos pecados do mundo. O sacerdócio terrestre cessou, mas agora olhamos para Jesus, o ministro do povo do novo concerto. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para os santos dos santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Quando Jesus veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 8 a 12. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Embora o santuário celestial e nosso grande sumo sacerdote seja invisível aos olhos humanos, mesmo assim, os discípulos não passariam por uma interrupção em sua comunhão, nem por qualquer diminuição de poder em virtude da ausência do Salvador. Enquanto Jesus ministra no santuário acima, ele, por meio do seu Espírito, ainda é ministro da Igreja na terra. Cumpre-se a promessa que fez ao partir. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Sua presença vitalizadora ainda está com sua igreja, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento de necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16.